Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então, eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Clean Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. A oração dos pobres. O benefício mais importante da reza, da oração, é a sua capacidade de remover todos os atributos negativos. O benefício mais importante da oração é a sua capacidade de remover todos os atributos negativos, veja, atributos negativos e egocêntricos da natureza humana. Esse poder de uma oração é ativado quando nossa consciência está imbuída de humildade e um sentimento de pobreza espiritual. Podemos alcançar essas qualidades examinando esta sessão com o coração aberto. Muito bem. Veja, pobreza não é pobreza material, é pobreza espiritual, né? Um sentimento de pobreza espiritual, sem atributos negativos, não é? E sem egocêntricos da natureza, veja, da natureza humana isso, né? Então, veja, se a oração não estiver completa, muitos ângulos de destruição a perseguem. Exatamente, preste atenção. Se uma oração não estiver completa, muitos ângulos de destruição a perseguem, como está escrito. Todos os seus promotores a ultrapassam dentro do estreito. Errar, 1:3. E é por isso que as pessoas oram, mas ele estava cheio de compaixão, perdoando a iniquidade. Isso é o Terrilim 78:38. Contra as quatro clipotes. Então, veja, nesse caso aqui do Terrilim 78, iniquidade refere-se ao próprio Sam, que é a serpente. Quem é a serpente? É o próprio Sam. E o não destruiu alude ao destruidor. Muitas vezes ele afastou sua raiva. Refere-se a clipar, chamada raiva. E não suscitar toda a sua ira, refere-se a clipar, chamada ira. E oramos para que essas quatro clipotes não prossigam na oração, pois muitos anjos de destruição estão ligados a essas clipotes. São 7 ministros que têm mais 70 ligados a eles. Esses 70 trazem alegações em todo e qualquer firmamento pelo qual a oração passa. E 700 milhões de anjos de destruição estão ligados a ele. Aqui, eu acho que a gente deve prestar muita atenção em cada palavra do que foi colocado aqui. Cada uma dessas faces dos nossos sentimentos negativos, não é? Raiva, né? A ira, enfim, e se isso estiver dentro das nossas rezas, por isso que tem que ter muito cuidado em ler Terrilim, na interpretação, em português é horrível, né? Tem muita coisa que não tem nada a ver, e acaba se entendendo que até o Terrilim é um livro de vingança contra o outro, né? E não é muito bem assim. Porque a própria construção da reza, se tiver ira, ódio, enfim, está ligada a essas clipotes e essas forças impuras. Por isso é que se deve saber e se empenhar em saber uma reza. Bem, se a oração ascende na perfeição, com o preceito de cobrir talit tefilim na cabeça e do braço, diz deles: todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome de Hashem e terão medo de vocês. Devarim 28:10. A frase, o nome de Hashem, já foi explicada com o tefilim da cabeça. Quem viu o nome Yud-Rei Vav-Rei sobre a cabeça na oração, que é o nome Adonai, fugirá imediatamente, como está escrito. E diz aqui,
no Terrilim 91:7, 1000 cairão ao vosso lado. Preste atenção que não é você escrever o nome. Não, qualquer um poderia escrever o nome na sua cabeça, usar talite, não é isso. É algo no mundo espiritual, não é? E esse algo no mundo espiritual, ele é construído através exatamente do exame das nossas rezas e das nossas orações. Se elas tiverem sentimentos negativos imbuídos nela, e até mesmo sentimentos de recepções para si mesmo, ela atinge esses mundos espirituais negativos. Diz aqui, porque Jacob viu através do Ruach HaKodesh, não é? Que o último exílio, no final dos dias, disse: Jacob estava com muito temor e angustiado. Isso é o Bereshit 32:8. Como resultado, ele dividiu a nação santa no exílio em 3 partes, como está escrito. E pôs as servas e seus filhos acima de tudo. Bereshit 33:2. Isso significa o primeiro exílio de Edom. E Lia e seus filhos depois. E Raquel e Yosef por último. É a organização que foi feita nas tribos. Por ver sua eventual pobreza e sofrimento, orou por eles, para que ele volte à casa do meu pai em paz. Bereshit 28:21. Para que tenham mérito de serem redimidos, e voltai-vos ao templo. E ele disse em oração: e me dará pão para comer, e roupa para vestir. E a Esquipote não os vencerá para deter sua abundância. Bem, aqui já daria para a gente parar e ficar, né, estudando, porque aqui deveria-se então pegar os filhos de Lia, não é? Quem são esses meses hebraicos? Quais são as descrições temporais e também espirituais desse ponto? Mas como a gente está ligando tudo às rezas, à oração do pobre, por isso que nós, quando vamos rezar, temos que nos considerarmos pobres espirituais, não é? Muito bem. Continua. Por causa desse exílio, Davi descreveu a Sheriná como faminta e cansada, e sedenta no deserto. Isso é 2 Samuel 17:29. Porque ele viu a Sheriná desolada e definhando, então se juntou à sua dor. Depois de ver que os filhos de Israel se arrependiam com alegria, ele compôs 10 tipos de salmos. No final de todos eles, ele disse: está escrito uma oração do aflito, literalmente do pobre, dentro dessas 10 rezas, o Terrilim, quando ele desmaia, não é? Isso está no Terrilim 102:1. Esta oração engloba todas as outras rezas e ascende ante todas as outras rezas. As outras rezas cantadas com uma melodia demoram a ser apresentadas diante do rei e não entram até que a oração dos pobres o faça. É por isso que a oração dos pobres vem antes de todas as outras. Ele pergunta: qual é a oração dos pobres? E ele respondeu: a oração da noite, ou seja, me dá, que é o princípio feminino, quando ela está sozinha, sem o marido. Já que ela é sem o marido, ela é pobre e murcha, sem toda abundância, e pode ser tomada livremente por qualquer um, significando que qualquer um pode escravizá-la para seus próprios fins. Exatamente isso. Qualquer um pode escravizá-la para seus próprios fins. O justo está murcho e pobre. Isso se refere à semente de Jacó que está sob o domínio de todas as nações do mundo. Ou seja, todas as nações o escravizam e o dominam. Isso é semelhante à oração vespertina, porque é o aspecto da noite no exílio. Assim como o princípio feminino, no aspecto da oração vespertina, é livre para a tomada por todos os descendentes de Jacó no exílio, estão sob os domínios das nações do mundo.
A oração do Shabat é uma caridade dada aos pobres. Como os sábios da Mishnah explicaram que o sol, durante o Shabat, é caridade dada aos pobres. Portanto, em todos os dias da semana, uma pessoa deve se fazer indigente à porta do rei, durante a oração de Amidá, por causa da Sheriná. O que significa que ele deve participar da tristeza da Sheriná, assim como Davi? Ele deve cobrir-se com as devidas vestes, ou seja, talit, com tzitzit, com um pobre homem. Está à porta do templo do rei, que é Adonai. Porque o valor numérico de Adonai se soma ao do templo, Rei Hal. E é por isso que se diz: Adonai, abre os meus lábios. Adonai, Safatai, Tifitá, Ufi, Agui, Terrila Terra. Adonai, abra os meus lábios, não é? Então, veja, vamos construir um pouquinho aqui. Nós temos o nome Adonai, que é o nome que está. O nome de Adonai está onde? Sobre a Sefirá Malhut. Malhut de Asiá, não é? É a Sheriná. E há 3.000 e poucos anos atrás, já estava aqui o DNA. Está vendo? DNA é ADN, como se chama nas línguas espanholas, no espanhol. E o Yud, que é um pequeno espermatozoide, que todo mundo entra nesse mundo. Aqui é referente a Sheriná. Então, Adonai e a Sheriná, né, é a parte feminina da divindade. Veja. E, enfim, ela vai ter uma gematria também, não é? Essa gematria que eu tenho aqui, da Sheriná, que é Adonai, ela se segue justamente com Aleph, que é um. Veja, aqui a gente também vai aprendendo a fazer essas gematrias. Ó, já aprende o valor do Aleph. O Aleph é 1. O Dalet é 4. Logo aqui do lado tem o Dalet. O Num é 50. E o outro Aleph aqui em cima é 10. Muito bem. Eu tenho, então, 10 mais 50, 60, mais 4, 64, mais 1, 65. Então, vamos ver, então, agora. Aqui eu tenho a palavra tempo, rei Hal, não é? Está sem os devidos sinais maçoréticos. Então, veja, mas não tem problema. A gente sabe a sonoridade, porque está lá no Zohar Kadosh. 5, 10, 20 do CAF, aqui o RAF, né? Aqui nesse caso é um RAF, que está assim um pontinho dentro aqui da letra, e o Lamed. Tudo bem. Então, eu tenho também, ó, 50, 60, 65. Por isso que o templo é o quê? O templo é Malhut, não é? Então, o templo é Malhut de Asiá. Não podemos entender que nós estamos dentro do templo na atualidade espiritual da humanidade. Então, veja, Adonai e templo têm a mesma gematria. Isso significa que o templo é o quê? O templo não é? Vamos desenhar aqui a árvore sefirótica. Então, veja, o templo é Malhut. Então, eu tenho uma árvore sefirótica. Dentro dessa árvore sefirótica, nos mundos superiores, vão ter nomes divinos, e esses nomes divinos vão representar cada aspecto da divindade. Veja, não existem muitas divindades, né? O que existe eu acredito seriamente, é um não entender dessa questão do fluir do eterno. Então, o eterno ele não pode estar totalmente na nossa realidade, porque ele é o criador. As pessoas não entendendo isso criam, não é, o politeísmo. Politeísmo é a consciência humana mesmo que criou. Ele entendeu assim, enfim. Mas veja, na Torá não fala nada disso. A Torá fala só de um Deus
e das criaturas que ele fez, inclusive os seres espirituais. Esse último mundo aqui que é Adonai, tá vendo? Aqui tá, lógico, no mundo de Asiá, não é no mundo da árvore do bem e do mal, mas no mundo de Asiá, a gente tem aqui, então, o nome Adonai, que acompanha e vai poder fazer o combustível para você subir para os mundos superiores, e isso após você sair da árvore da morte. E aí você tem aqui a palavra Reihal, que é templo, que tem a mesma gematria de Adonai. Então, são a mesma coisa, né? Muito bem. Então, continuamos aqui. A gente já explicou também Talit, Tzitzit, que isso são construções espirituais. Se a gente não dá esse salto mental, a gente fica sempre preso à questão religiosa, né? Então, continua aqui. Quando uma pessoa abre os lábios durante os dias da semana, na oração da noite, uma águia desce para carregar a oração da noite nas suas asas. Esta águia chama-se Nuriel, veja, não é uma águia, é um arcanjo. Essa águia chama-se Nuriel, né? E chama-se Uriel sob o aspecto de Hesed e Nuriel sob o aspecto de Gehurá. É o mesmo anjo. Uriel e Uriel são o mesmo anjo com aspectos diferentes. O que é um anjo? Um anjo não é um ser que voa, não é um ser que tem um corpo, apesar de poder se apresentar assim para a pessoa ter uma compreensão de algo, não é? Por exemplo, um anjo é uma energia que pode para o seu da arte pode assumir uma forma ou não, que é a energia, você sente dentro de você essas energias, e é preciso entender muito plenamente isso, né? Para que a pessoa não acabe criando até a questão de rezar para anjos. Não se reza para anjos. Não se reza para que só se reza para o eterno, não é? Só se presta culto para o eterno. Não se faz isso de maneira alguma, não é? Nós nunca ensinamos ninguém a rezar para anjos, não tem isso. Isso é avodazará, isso é prestar serviço a seres espirituais que não é permitido pelo eterno. Então veja só. Então, continua aqui, né, no aspecto de Gevurah ou de Hesed, esses dois aspectos desse mesmo anjo, que é o fogo ardente sobre o qual está escrito: uma corrente de fogo saiu e saiu. Isso é Daniel 7:10. Veja, o que está sendo descrito aqui é sobre uma reza, a reza do pobre. A gente sabe que Daniel ele se manteve ali 3 semanas sem receber para si mesmo, né? Fez um jejum total das coisas desse mundo, e que ele então começa a adentrar os mundos espirituais. Vale lembrar que o Daniel ele não era um nave, né? E nem um dos naviins, que são profetas. Ele era um Raham, e ele faz parte dos Rahamins. Tanto é que o livro de Daniel, ele não é um livro profético, ele é um livro que está nos Rahamins, né? Nos sábios. Por isso que o nome é Taná. Torá, Neviim, não é? E ali Ketuvim, escritos. E o Daniel era um sábio. Mas veja, ser um sábio também é ver o mundo espiritual. O papel do profeta era alertar as pessoas em relação aos seus pecados e algumas questões que aconteceriam se caso eles não se voltassem daquele pecado. Muito bem, continua. Durante a oração da manhã, aí quem vai descer é o leão para receber a oração com seus 4 braços e asas. Como todo ser vivo tem 4 asas, esse é o anjo Mihael. Durante a oração da tarde, quem desce é o boi para receber a reza com seus chifres e asas. E esse é o anjo Gabriel. Veja, então a gente tem aqui a construção do nome desses anjos, que muitas vezes, não é, se medita no nome do anjo, porque para extrair aqui
o segredo, a energia das letras hebraicas que estão envolvidas nesse nome. Porque quando a gente vê nas meditações, 3 letras são o corpo do anjo, que é a espiritualidade, não é? A força energética daquele nome, que são formados por letras hebraicas. Aqui nós temos, olha, Nuriel com Nun, e aqui só muda o Aleph, veja, e a gente tem agora Uriel, né? Tem um vale aqui, Uriel. Então, são esses arcanjos que baixam aqui em Daniel, e aí essa corrente de fogo está falando sobre esse arcanjo, e não sobre uma corrente de fogo que foi visualizada, é uma metáfora para esses mundos espirituais. Logo após, vai falar aqui para a gente sobre a oração da manhã. Quem vai descer agora é o leão. E o leão é o anjo Mihael, conforme está descrito aqui. Ó. Mihael é esse anjo formado por essas letras. Men, Yud, Raf, Alef, Lamed. E logo depois, a gente tem aqui o boi, que é representado pelo anjo Gabriel. Veja, tem que se dar esse salto, senão você vai começar a ver boi, vai ver galinha, vai ver sei lá o quê, né? Vai imaginar coisas. Tem que ter muito cuidado para não ficarmos escravos da nossa imaginação pessoal. A imaginação, quando a gente está lendo as coisas do Zohar, da Torá, não é uma imaginação pessoal, não é eu que vou imaginar a situação. Ela é criada pelo espiritual. Tem que se ter muito cuidado com essas coisas, porque é através disso que a gente vê os absurdos que vemos por aí. Agora, vamos entender outras coisas mais profundas aqui. Shabat, a gente sabe também é um grau espiritual, né? No Shabat, o Santo Bendito seja ele, que é Zerampim, desce com os 3 patriarcas. E os 3 patriarcas não é nada mais, nada menos que Sefirot, Hesed, Gevurah e Tiferet, para receber a sua única filha através deles, referindo-se à oração que é o princípio feminino. Este é o sagrado Shabat, que consiste em Shin e Bat, não é? Então, se separa a palavra, né? Então, a gente tem aqui, ó, Shin, ó, tá separado aqui, ó, Shin, tá vendo? Aqui em cima. Ops, gravou tudo aqui, ó. Exatamente, ó, o Shin, que é uma letra, e depois Beit Tav, tá vendo? Então, ó, Beit Tav, Shabat. Esse Shabat, na verdade, vai falar aqui pra gente, ó, que Shin e Bat, Shin é filha, tá vendo? As 3 linhas da letra Shin referem-se aos 3 patriarcas, como a gente já ensinou para vocês. Por meio deles, o Santo Bendito, ou seja, ele recebe a reza de Shabat, sua única filha. Nesse tempo, os seres vivos celestiais que são chamados pelo nome, ó, eles são chamados pelo nome Yud Rei Vav Rei. Então, veja, o próprio nome do Eterno não é o próprio Eterno. Então, os seres celestiais não são outros seres, não são outras forças, são letras hebraicas preenchidas com a divindade. Um anjo é um ser, letras hebraicas preenchidas com a divindade. Para que eu não possa depois querer montar imagens, querer, tinha um boi lá, ou os ateus, viu lá, falou para não fazer imagem, mas tinha uma imagem. Não é nada disso. São descrições metafóricas para se casar algo, para trazer um entendimento para ser extraído dessa questão. Tanto é que agora a gente viu que cada aspecto, não é, desses anjos, eles descem com uma forma de um animal, é uma descrição. Mas o que está sendo escrito ali é o quê? É a forma do animal ou as letras hebraicas que vão formar aquela característica daquela energia. São as letras hebraicas que vão formar, não é? Aquela energia. Por exemplo, o leão, Ari, não é? Então, veja, Aleph, Reish, Yud, é um leão, Ari. Então, qual é a ideia aqui? É a energia do Aleph, do Reish e do Yud quando estão juntos. O boi é Shor,
A imagem de um boi, Shimvavireshi. Então, eu não devo ver o boi, eu devo ver as letras que compõem o nome boi, as gematriotes, as transformações, as meditações. Por quê? Eu devo compreender plenamente essas questões. Vamos subir aqui um pouquinho, vou deixar marcado aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui com vocês, para vocês poderem compreender mais aqui. Vamos ler esses dois parágrafos aqui. Diz aqui, deixa eu ver. Ó, os amigos perguntaram, deixa, vamos para a gente tentar aqui emendar os dois assuntos, porque realmente, né, são dois assuntos muito similares e um vai completar o outro. Não tem problema nenhum a gente voltar aqui e revisar sobre tudo isso que a gente está falando. Então, veja, deixa eu ver aqui. Ó, passamos o homem, essa é a segunda parte dessa questão. Rabi Shimon compartilha uma lição com seus alunos, começando com uma pergunta feita ao Criador por um anjo. Por que pergunta o anjo ao Criador? Preocupou em, né, então a gente passa aqui, em trazer o homem à existência, quando já se sabe que ele pecará. O Rabi Shimon explica que quando o Criador viu o pecado do homem, ele, em sua infinita sabedoria, forneceu ao homem o poder do arrependimento. Agora a gente deve parar de novo, tá vendo? Não dá para seguir sempre. O que é arrependimento? A gente tem que. A Cabala vê isso como uma coisa muito séria. Por quê? Arrependimento não é. Como que eu posso botar a palavra? Aquela coisa que a pessoa entra, começa a chorar naquele momento, se espernear, e eu não vou fazer mais isso. Eu não, não, isso não é arrependimento, porque depois ela vai fazer novamente. Isso é egorrimento. Eu nem existe essa palavra, eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Arrependimento é quando você chega à compreensão de que aquilo está errado e de que aquilo não é porque aquela questão agora eu estou sofrendo, agora realmente, né, apesar que todos nós chegamos assim, não, estou sofrendo porque eu errei, mas eu vou mudar agora. Não tem mais tempo para eu deixar de mudar. Eu não repito mais o ato. E isso é muito bom porque isso vai trazer dor para nós mesmos. Porque se você não se arrepende, aquela dor vai ficar ali, você pode enganar você mesmo, pode enganar todo mundo, mas você é a mesma pessoa e não teve arrependimento nenhum. Porque o arrependimento verdadeiro é quando você não faz mais. Então, como existem também as leis de falsa promessa, é melhor que a pessoa não viva com sabe, essas coisas emocionais, sabe, e esse emocionalismo, isso não existe dentro da Torá. Até porque, independente, diz que lá no Guerrinão muitas pessoas vão chorar, né? Vão pular de quê? De sentimentos ruins. Elas vão estar lá, ai meu Deus, agora eu queria sair daqui, agora eu não aguento mais, agora eu estou dentro da... Não adianta, não adianta, mas tem um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele faz você não repetir o erro de verdade e não brincar com as pessoas de verdade. Tá dando para vocês compreender o que eu estou colocando aqui? Porque esse arrependimento egóico que a pessoa chora e tal, não estou falando quando a pessoa chora de verdade, né? Quando ela realmente. Agora, num momento você, eu não aguento mais isso, não vou fazer mais isso, daqui a pouco você está fazendo. Não é arrependimento. Arrependimento é mudança. Nem perca tempo com essas bobagens, né? Então, se arrependa de verdade entre você e o Eterno e converse com ele de verdade, porque ele conhece todo o nosso interior, não dá nem para mentir, não é? E ele sabe esses picos emocionais que a gente tem, né? Então, que é a somatória exatamente do nosso erro. Veja,
Mas os alunos, então, fazem, pergunta aqui, o professor, a seguinte pergunta lógica: por que o Criador, né, deu ao trabalho de criar o mal e o arrependimento? Por que não elimina o mal por completo? Rabi Shimon explica que fomos criados com a capacidade de nos aperfeiçoar através do livre-arbítrio, escolhendo não responder aos nossos maus impulsos. Esta é a única maneira verdadeira de evoluir plenamente. A natureza semelhante a Deus dentro de nossa alma. Devemos ser responsáveis pelas nossas próprias elevações e crescimento. Durante aqueles momentos em que deixamos de usar nossos livre-arbítrios e sucumbimos às más tendências, o arrependimento nos permite restaurar a luz que perdemos. Essa passagem em si nos oferece uma oportunidade de arrependimentos e mudarmos nosso caminho. Essas sagradas letras hebraicas, juntamente com o desejo genuíno de mudar, podem nos purificar de todas as tendências negativas. O único requisito é a confiança total no poder do Zohar sagrado. Agora eu paro aqui mais uma vez para falar algo muito importante para vocês. Eu muitos anos estive dentro do judaísmo, tive responsabilidade com almas, eduquei muitas pessoas dentro da Torá, dentro da religião, dentro daquilo que dava para se fazer. Não é? Nem tudo é tão pleno como a gente quer, mas dentro do que a gente tinha de ferramentas, a gente fazia isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tudo quem fez foi o Eterno e a Torá. Né? O Moré André e qualquer mestre de Kabbalah, Torá, Rabino, seja lá o que for, é uma soma dos seus estudos e das suas experiências espirituais. Quando do judaísmo, da Torá lá atrás, etc., a religião, eu era implementado e proeminente dentro da defesa dessas questões religiosas. Quando eu conheci o Zohar, eu também conheci questões de profundidades de ensinamento da Torá. E as responsabilidades que nós, que somos mestres de Torá, de Kabbalah, por exemplo, ou do Zohar, sabemos sobre nossos próprios aspectos de ensinar errado e de ensinar certo também. Por isso, nós nos espelhamos única e exclusivamente sobre, veja aqui, o Zohar Sagrado. Isso significa que é minha responsabilidade ensinar somente o Zohar. E eu não posso sair nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes eu posso falar um eu acho, mas aí eu acho é falar o que eu acho, né? Eu não dou uma assertiva, não, é isso. Muitas pessoas que não conhecem nada, elas querem dar assertivas sobre a Torá, o que é impossível. Porque a Torá, veja, cada versículo 32 caminhos de interpretação, porque existem muitos mundos espirituais e muitos níveis espirituais. Quando alguém pode ser rabino, alguém que não conhece nosso trabalho, pessoas que estão no nosso trabalho, eles falam sobre os ensinos que são dados aqui e querem nivelar através da sua consciência, se prepara. Se prepara, porque você está lidando contra o próprio Zohar Kadosh, um livro de pura luz. Ai, mas ai mesmo. Nem mesmo os judeus, quando quase mataram um sábio de Kabbalah, bateram nele, jogaram os livros no chão de Kabbalah, não deixaram de ser punidos. E diga-se de passagem que não foi na mesma vida, reencarnaram para a noite de cristais. Assim dizem os nossos sábios.
O engraçado é que o humano é o mesmo, somos os mesmos seres humanos, mas veja, tenha cuidado. E aí se afaste também de quem não entende e fala mal da Kabbalah. Tome cuidado, porque no final tudo é sentenciado, independentemente do nível de sensação que você está tendo no momento. Veja, quem vai falar que fazer Lashon Hara não é bom? É ótimo, ótimo. Senão ninguém fazia Lashon Hara. É uma alimentação, uma bateria para o nosso ego. Passamos a todo momento, tá vendo? E vemos o erro do outro. Bobos, não sabemos que o erro do outro é o erro nosso. É lógico que tem pessoas que vão fazer coisas absurdas, isso não é fazer Lashon Hara, é falar a verdade. Mas se pudermos não julgar e falar a verdade, talvez fosse uma coisa para consertar o erro no outro, seria maravilhoso. Mas veja, então a gente está fazendo uma construção anterior à reza de um pobre. Agora, né, demos um tempo lá, a gente está falando sobre anjos e que são anjos. Então, significa que anjos de luz são anjos formados por bons sentimentos. Veja, as quatro clipostes estão dentro da raiva, do ódio, da ira. Isso está dentro de quem? Do ser humano, que vai criar dentro das próprias letras hebraicas, porque a ira em hebraico é escrito com letras hebraicas, a raiva, a falsidade é criada com letras hebraicas. Significa o quê? Vamos lá, eu estou num local e ali eu tenho um posto de gasolina. Nesse local eu posso alimentar meu carro com gás, com gasolina e com álcool. Vamos dizer que isso são sentimentos. E aí eu escolho, vamos lá, vamos colocar que a ira, não é, vamos lá, é o gás. E vamos botar os bons sentimentos, é ali o álcool, enfim. E que a gasolina é uma mistura disso tudo. Estou fazendo aqui hipoteticamente. Eu pego o Zorra Kadosh, pego as minhas rezas e boto no gás. Então eu estou falando o nome do Eterno e daqui a pouco eu estou fazendo Lashon Hará, eu estou com maus sentimentos, eu estou com maus pensamentos. Não que não, às vezes não possa acontecer acidentalmente maus pensamentos, mas o que eu quero e o que eu alimento, veja, onde eu ligo o meu tubo, é impossível que eu bote no meu carro gás e tenha gasolina. É impossível que eu enche o meu tanque com álcool e eu tenha gás. Então, se as pessoas começam a ter problemas na sua vida, até mesmo de querer falar mal do Zohar Kadosh, que aí você vai ver que tem rabinos que falam isso, tem pessoas que falam isso, principalmente os religiosos e até mesmo alunos, porque o que nós ensinamos aqui é o Zohar Kadosh. Ai de você. Ai, 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 se prepara. Porque se você botou gás, ai, se prepara. Mas existe ainda o arrependimento. As pessoas voltarem atrás e entenderem o que estamos falando aqui, ó. O único requisito é a confiança total no poder do Zohar sagrado. Olha, isso foi escrito há 1.800 anos atrás, aproximadamente. E como deve ter sido começado a ser escrito um pouquinho antes, porque tudo isso já estava dentro da Torá. O Zorra não é um livro que você, olha, vou criar uma história agora, vamos aqui. E aí, Rabino, vamos fazer uma história de Hollywood? O que você acha? Vamos então. E aqui, isso aqui é legal. Eu acho que é isso. Não. A alma dos santos cabalistas, que todo cabalista que estuda o Zohar está ligado à alma desses homens, até vocês mesmos, se irem pelo caminho das não clipotes, vai te levar à correção da alma. Corrigiu-se a alma é o Lan Rabá. Moré, e se eu não corrigir a alma? Guerrinão. E aí ainda tem os níveis ali do Guerrinão. E aí pode se falar, poxa, mas caramba, é pesado. Lógico, muito.
muito pesado. Gente, por que que nós temos toda a tolice que tem no mundo? Por falarem mal do Zorra, ninguém entendeu. É religião, é isso, é aquilo, é povo escolhido, sabe, é Deus que se divide, eu acho, eu fiz aqui uma teoria. Não é nada disso. Por quê? O eterno Criador, ele deu o Zohar Kadosh como luz. E todos os conselhos que tenho aqui, ó, são exatamente para a gente entender isso. Então, veja, ele vai falar aqui sobre forças impuras. Eu não vou ler muito, senão a gente não consegue acabar essa aula. Eu vou já para o finalzinho aqui, para a gente entender. Eu ia até ler tudo, mas acabou que ficou um pouco mais longo aqui, ó. Então, quem executa os preceitos da Torá age como se estivesse vestido da Sheriná, com suas vestes. O que está falando aqui? Do Zohar HaKadosh, dos níveis de entendimento do Zohar HaKadosh. Então, o verso, as vestimentas do Tzitzit, diz porque essa é a sua única cobertura e sua veste para a sua pele em que ele deve dormir. Shemot 22, 26. Isso se aplica durante o período do exílio, porque então a Sheriná, devido ao pecado de Israel, perdeu as suas vestes. Veja, o Tzitzit, etc., etc., são as vestes da Sheriná. Venha, eis que a escuridão é o segredo do preto na Torá, a tinta preta. Então, a escuridão é a tinta preta, com o qual as letras hebraicas estão escritas. A luz branca, quando nós lemos a Torá, ó, temos a letra preta e atrás temos o branco. A luz branca na Torá referindo nos seus pergaminhos nos quais as letras estão escritas. Veja, o que significa isso? Que eu vou tirar segredos aqui de dentro. Eu vou entender, eu vou compreender. Ontem, depois de muitos anos, eu estudo mais em cima do Zorro Kadosh. Vocês já perceberam isso, né? E o Zorro outro dia falou, olha, larga a Mishnah, né? Agora a gente tem os segredos maiores. E aí eu fui fazer um teste, abri a Torá, e fui estudar, e eu falei, cara, mesmo para mim, é difícil abrir isso aqui e tirar esses segredos que vocês estão vendo aqui. Veja, é impossível. A gente pode pegar uma letrinha, fazer uma comparação tal, sabe, fazer até uma coisa muito bonita. Mas eu digo por isso, não é que muitas vezes eu não me impressionei, não me impressiono com Zorra. É porque você vai ver, você mesmo vai perceber na sua vida. Então veja, quando a gente vai falar mal de alguém, ou seja, vocês mesmos, se alguém falar mal de vocês por causa do Zorra, porque vão falar, você está louco agora, você não está mais seguindo a religião, você não é mais isso, né? Aquilo, eles não entendem isso aqui. Por isso é que eu também, aí eu posso dar uma experiência. Quando eu comecei a estudar o Zohar, eu fiquei quase doido. Eu falei, cara, não tem nada a ver, nada a ver. E eu lembro da minha netinha falando para mim, nada a ver, né, vovô? Nada a ver e nada a ver. Zohar Kadosh é a alma da Torá, é um pouco do fundo branco da Torá. E aí, por isso que eu voltei acima, veja. Então, aqui diz, ó, como está escrito, levanta-te, né, a cabeça do nome Yud Revavirê, que é onde está escrito os segredos e também a essência do mundo espiritual. Não se pode esquecer da essência. Olha, mas eu tenho muito ódio, muita raiva. Eu tenho muita Lashon Hará. Se arrependa. Se arrependa. Deixe de alimentar. Deixa isso para lá antes que você perca toda a sua vida em Olam Rabá. Mate dentro de você com rezas, com verdade. Não aquele arrependimento que você chora hoje, amanhã você está fazendo a mesma coisa. Você chorou por causa da dor, mas não chorou por querer mudar. E aí, as pessoas podem pensar, poxa, Moré, mas aí o senhor está falando para mim? Não, estou falando para todos nós. Quem é que não chora? Quem é aqui que não sente dor?
Quem aqui que não tem um montão de coisas para mudar? É a verdade. Tá vendo? Então, veja, uma reza de um pobre, olha que coisa legal. Dizem como está, levanta a tua cabeça, a tua porta, levanta-te, ó portas eternas, para que venha o Rei da Glória. Só após vencer todas essas clipotes na reza. Neste momento estão abertas as câmaras. A primeira câmara é a câmara do amor, a segunda do temor. A terceira câmara é a misericórdia, a quarta câmara, a profecia do aspecto do espelho brilhante. A quinta é a câmara da profecia do espelho opaco. A sexta é a câmara da justiça e a sétima, não é? Diz aqui, é a câmara onde está a câmara do julgamento. Estas câmaras correspondem a 7 sefirot. A câmara do amor é Hesed, o temor é Gevurah, a misericórdia é Tifrit. O espelho brilhante é Netzah, o espelho opaco é Od, a justiça é Yesod, e aqui em Malhut é onde acontece o julgamento. Sobre eles estão escritos Bereshit, que consiste em Barashit, eu sei. É isso mesmo. Quando nós lemos a Torá, e aí a gente vai ter que aqui fazer uma divisão, né, dentro do entendimento da Torá, como a gente já tem feito, ó, Berá, Barashit, né? As mesmas palavras aqui, ó, criou, ó, Bará, Bereshit tem a palavra criou, tem também Bará Elohim, Etarrachamá e Verharetz, também a palavra criou aqui, ó, Beit, Reish e o Aleph. Né? Então veja, aqui o que está falando? Ó, Bará, então ele criou Shit 6. Veja, ele criou 6, e aí aqui então, ó, Barashit criou 6, aludindo à criação das 6 câmaras, que são as Sefirot. E Elohim está na 7ª câmara, e as 7 câmaras abaixo, e 7 câmaras acima. As 7 vozes que lhe correspondem aparece no Salmo que atribui a Hashem. Isso é o Terrilim 29:1. Então vamos olhar aqui, olha, essa alusão está construída em cima desse Terrilim. Veja, os Terrilins, eles não são só para leitura, eles são para serem estudados, porque eles são o quê? Uma mini Torá, né? Uma Torá, uma mini Torá para você estudar. Não é só para você se debruçar sobre o Terrilim, ficar ali, né? Enfim, tem que haver uma evolução para se entender ali, até porque quando se lê somente em português não se entende nada. É aquela música, né? Mismo le Davi, Havul Adonai Beneli, Havul Adonai Kevovaot, Havul Adonai Kevoshemo, Istahavul Adonai Berhaderat Kodesh. Essa música é muito bonita, né? Quem dera se eu soubesse cantar. Mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? A gente tem aqui, descrito lá, como vai falar, 7 vezes a palavra Kol, né? A voz do Eterno. Deus não tem voz, Deus não tem ouvido, Deus não tem olhos, Deus não tem nariz, Deus é o Criador. Ele não precisa de atributos biológicos para entender nada. Mas se é assim, como é que Deus escuta, Hashem, o Criador, escuta a minha voz? A essência do seu amor. Não é que ele não sabe o que você vai falar, porque ele mesmo criou. Antes que a reza chegue na sua boca, eu já terei atendido. E aí, nesse terrilinho aqui, vão ter 7 vezes a palavra voz, que são as 7 sefirot. O trabalho que você vai ter que fazer dentro de limpeza dentro de cada sefirot. E aí começa com Abraham. Abraham foi o primeiro dos patriarcas, tudo começa no amor.
o amor amarra Itzhak, que é a ira, e os dois se tornam junto com a ira amarrada. Agora, com o ego amarrado, eu crio o Tiferet, que é beleza. Dali eu desço para Moshe, Kenetza, Ode, e assim eu vou construindo a minha interioridade, se assim Deus permitir, com a ajuda de Hashem. A coisa não é tão fácil, é preciso um arrependimento e uma reza certa. E aí, nesse terlinho aqui, depois, se você tem hebraico, você conta. Tem 18 vezes o nome Yud Reva Virre, o nome do Eterno, 18 vezes. E aí, se você pega, né, o tetragrama, só aqui para, você soma 26 vezes 18, como vai dar aqui, 468 que dá esses nomes todos, né? 4 mais 6, 10. Mais 8, 18 novamente. É incrível essas coisas, né? Então, veja só. Então, aqui, eu tenho que incluir 18 menções do nome Yud Rei Vav Rei. Isso significa o quê? Que quando eu estou lendo o Terrilim, eu tenho que acender 18 vezes, botar em letras brancas, esses 18 Terrilim, em hebraico. Por isso que é necessário aprender o hebraico. E vamos continuar aqui, então. Então, as 18 menções do nome Yud-Heh Vav-Heh, por essas menções, o Santo Bendito seja ele, desliza por 18 mundos, segundo o segredo do versículo. As carruagens de Elohim são 2 vezes 10 mil milhares de milhares. Isso é Terrilim 69, 18. E há 180 mil mundos, muitos guardiões do portão estão diante das câmaras para receber as rezas. E nenhuma reza entra sem a sua medida, sem ser medida ou pesada. Para pensar isso. Todas as suas rezas, elas são medidas e pesadas. Existe a reza do coração, sua conversa com Deus, mas existe também as rezas da Torá, Salmo, Terrilim, Shema, Amidá, Minhá, e etc. Tudo isso são rezas. Essas rezas foram construídas e são pequenas partes da Torá, do Taná. Veja, ninguém pode ficar diante do portão das rezas, impedir qualquer reza de entrar. De tal, uma está escrito, não se envergonharão, mas falarão com os inimigos na porta. Isso é o Terrilim 127,5. Esta é a porta de Hashem, ou seja, a porta da câmara. Uma vez que a reza é um preceito e é a Sheriná. A reza é um preceito e é a Sheriná. Se não tem a Sheriná, se eu tenho ira, Lashon Hará, se eu tenho qualquer porcaria dessa e não quero tirar isso de mim, eu vou sofrer. A gente lembrou lá que qualquer um pode prender a Sheriná, porque a Sheriná, olha que engraçado, né? Está sem roupas, está sem. As pessoas estão sem amor, apesar de eles serem seres humanos, estão sem amor. Estão pegando, e nossos sábios falam que eles fizeram que tudo que está aqui é criado por Deus, não tem nada que não é santo. Não é santo no sentido de que agora aquilo se tornou um ser divino. Tudo é criado pela santidade, tudo é imbuído de divindade. Não no aspecto de a própria pedra ser feita uma estátua, não, mas tudo tem um porquê. Tudo é de uma forma muito bonita. Imagine se você pode ser como criador, pegar algo e do nada você construir vários mundos, vários anjos, vários planetas, vários objetos, tudo é santo e tudo é para santidade. Mas nada é um amuleto, não pense assim. Tudo, desde uma colher de comida, um pedaço de carne, tudo é santo. Mas nós não vemos santo, porque não temos, muitas vezes, essa ira, esse ódio, essa lashon hará, esses sentimentos negativos que estão dentro de nós e acabam com a nossa alma, acabam com os nossas forças para trabalhar,
acabam com as nossas forças para estudar a Torá, acabam com tudo e vai destruindo, destruindo e destruindo e destruindo, até que não vai sobrar pedra sobre pedra. Veja, ninguém pode ficar diante da tua reza se ela estiver correta, com a intenção correta, com a verdade correta. E vamos ver por que então, né? Esta é a porta do rei, ou seja, a porta da câmara, né? Diz aqui, podemos falar a porta das sefirotes. Uma vez que a oração é um preceito, veja, não é, de fato nenhum, eu vou fazer uma oração, é algo que eu crio, é um preceito, é um mandamento. A reza é um mandamento. Então, é a Shekhinah, ou seja, o princípio feminino de Zerampim. E a Torá é o santo e bendito seja ele. A Torá é o santo e bendito seja ele. Ou seja, Zerampim. Eles não devem ser separados, a parte feminina nem a parte masculina. A Torá e o preceito, ou seja, a reza, devem ser elevadas através do amor e do temor. Todos os preceitos positivos e negativos derivam, vejam, todos os preceitos, a gente está falando de Torá, positivos e negativos, eles derivam, emanam, saem do nome Yud Rei Vav Rei. Com este segredo foi explicado as letras em meu nome, do hebraico Shemi. Juntamente com as letras Yud, Rei, Vav, Rei, como a gente vai ver, somam 365 preceitos. Pode falar. Pode falar. A tela não está sendo dividida, está sendo gravado. Quem levantou a mão? Dividido, mestre. Oi? Está dividido aqui. Ah, sim. Ah, não, é porque acho que alguém então levantou sem querer. Tudo bem. Então, veja, somam 365 preceitos positivos e negativos e meu memorial, Zinri, Shemot 315, juntamente com as letras de Yud, Rei e Vav Rei, somam 248 preceitos positivos. Então, aqui no nome Yud, Rei, Vav Rei, existem 365 negativos e 248 leis positivas, sendo 365 da letra Yud Rei e 248 da letra Vav Rei. Assim, todos os 600 preceitos se estendem no nome Yud Rei Vav Rei. Vamos entender isso aqui, não é? Muito bem, a gente tem aqui o nosso slide. Aqui a gente tem, ó, Vaiomer Od, Elohim El Moshe. Disse, né, Od Elohim a Moshe. Roa Tomá El Bene Israel. Adonai, aí o tetragrama, Elohei, Avoterem, Elohai. Abraham, Elehe, Itzahak, ele e Yaakov. Shelehani, Elehin, Ze. E aí aqui a gente tem o nome Shemi que a gente falou. Leolam Vaed, Ledor, Dor. Então veja só. Vamos ver aqui a tradução. Aqui está em português. Vamos ver aqui, olha. Mais ou menos, né? A gente sabe que sempre tem muitas dificuldades nessas traduções e que a gente tem que devagarzinho usar toda a nossa língua para descrever para vocês. Então Hashem disse ainda, Moshe, assim falará aos israelitas, Israel, Adonai, o Deus da casa dos teus pais, o Deus da casa dos seus pais, que é o Deus de Abraão, o Deus de Hesed, o Deus de Isaac, o Deus de Gevurá, e o Deus de Jacob, o Deus de Tiferet, me enviou a ti. Este será o meu nome para sempre. Este será o meu nome em toda a eternidade. E aí, quando você pega aqui a palavra Shemi, não é? Shemi, você tem uma gematria aqui de 350.
Somado a 15, que é a primeira parte do tetragrama, você tem 365 por 350, mais 15, 365, que são a somatória dos mandamentos negativos. Quando você pega aqui a palavra zer, né, zirir, então você tem aqui exatamente 7 mais 200 mais 20 mais 10, 237. Mas a parte da segunda, do tetragrama Vav-Re, você então vai ter 6 mais 5, que é 11. Então, 237 mais 11, 248. Veja, então o Zohar, ele continua aqui descrevendo para a gente que no nome do Eterno e através dessa reza sincera, você tem acesso a esses mundos e essas espiritualidades, essas sefirotes. Existem 248 letras no Kriyat Shema, que foram dadas em amor e admiração, que serão contidas na letra do rei, na letra rei do nome Yud Vav Rei. Portanto, a bênção que escolhe sua nação Israel com amor é recitada, não é? Então, quando a gente vai fazer o Shema, antes do Shema, nós temos uma outra reza. Antes do Shema, você vai ter uma reza, e essa reza, não é? É Ahavat, ela é chamada de Ahavat. É Ahavat Olam Rabeni Adonai Eloheinu Hameli Gedolá. Vaiterá Hamilatá Aleinu Avinu Malkeinu Beavor Shemerra Hagadol Uveavor Avoteinu Shefateinu Berra Vetá Midem Ruki Raim. Então, essa é a bênção que vai ser lida antes da questão e ela segue ainda, não é? Então, ela segue ainda. Mas a bênção aqui no início diz: Adonai, nosso Deus, tu tens nos amado com amor eterno, tu nos concedeste a misericórdia, demonstrando abundante, demasiadamente abundante a misericórdia, e que tu nos ensinaste as leis que trazem a vida eterna. E aí depois diz, por assim poderem cumprir a tua vontade com um coração perfeito. Mostra-nos também a tua récide, a tua bondade, a tua graça, não é récide, e nos ensina. Nosso Pai misericordioso, Pai que é compassível, tem piedade de nós. Põe em nosso coração entendimento para compreender e discernir, para receber, para aprender e ensinar, para cuidar, para praticar e cumprir todos os ensinamentos da tua Torá. Com amor, ilumina nossos olhos em tua Torá e faz com que nossos corações anseiem aderir aos teus mandamentos. E une os nossos corações para temer o teu nome, e que não sejamos envergonhados, desonrados, nem tropecemos jamais, como confiamos em teu santo e grande e reverenciado nome. Faz com que regozijemo-nos e alegremo-nos em tua salvação, Adonai, nosso Deus. E tua misericórdia e a tua abundante benevolência jamais nos abandone. Apressa rapidamente, traze sobre nós bênção, paz, traze-nos paz dos quatro cantos da terra. Quebra o jugo das nações de nosso pescoço e rapidamente conduze-nos erguido à nossa terra, pois tu és o Deus que realiza atos de salvação. E tu nos escolheste dentre todas as nações e línguas, com amor nos aproximaste, nosso Rei, ao teu grande nome, porque para que possamos te louvar, proclamar tua unicidade, amor o teu nome, bendito és tu, Adonai, que escolheste o seu povo Israel com amor. E logo depois, é assim depois que se lê, então, o Shema. Perceba, então, que tudo é uma construção. Não é? Então, essa bênção com amor que é recitada antes da oração do Shema para indicar que desenhamos apenas o aspecto do amor, que é o segredo dos 248 preceitos positivos. Esses 248 preceitos positivos estão incluídos em Abraham.
Porque o valor numérico de Avraham é 248, e ele é o aspecto do amor. Está escrito dele: a semente de Avraham, meu amigo. Ishayahu 41:8. Então, veja, aqui, não é, a gente vê, não é, que é Zerá, Be Avraham Hatami, perdão, gente, Be Avraham Dei Temar, Bei Zerá Avraham o Revi, né? Então, na verdade, a palavra o Revi, que está aqui, vem de Arri, não é? O Arri, quando a gente fala Arri, a gente está falando meu irmão. Arrote, minha irmã. Então, veja, dentro da construção aqui do Zohar Kadosh, não é? A gente está vendo aqui, ó, e algo fantástico, e que o nome, a própria Shema tem 248 letras, logo se segue o Shema, tem 248 letras, palavras, perdão. E aí a palavra Emet completa essas 248 palavras, que vão estar ligadas a 248 nervos do corpo do homem, da mulher, e etc. Né? Então, ossos, perdão. E aí se segue 365 nervos. Essas coisas são espirituais. É lógico que também existe um anjo, e esse anjo também ele tem gematria 248, que é o anjo do segredo. Agora me deu um branco no nome do anjo. Mas, enfim, veja que fantástico. Então, todos esses segredos são para iluminar a alma de vocês. Quem foi que trouxe para nós, não é? Os nossos sábios, né? Que deixaram isso escrito. Continua ainda. Nota esse parágrafo com o começo da questão do definir simbolizam força. Então, aqui, olha, a questão do tefilim, Israel, Haselik, Beyod, Ha, Vav, Re. Na verdade, aqui está trazendo uma construção. Diz aqui, né, essa questão do tefilim, né, que é descrita aqui de uma outra forma, como a gente vai dizer aqui, ó. Pois foram dados a partir do aspecto da admiração e é à esquerda. Esse é o nome do medo, que é Itzahak. Porque todos os promotores ascendem para exigir todos os julgamentos em todo o mundo. Assim está escrito, e pelo braço da sua força, Ishayahu 62:8. Então, segue aqui, né, a sua força, que se refere a Tefilim. Porque Yud Rei é o aspecto do temor, ou seja, essa força é Gevurah. E Vav Rei é o aspecto do amor. É por isso que está escrito: Amai Hashem, todos os seus piedosos. Terlim 31:24. Mas Tiferet de Yud Rei Vav Rei compreende tudo, como é a coluna central, que inclui as outras duas, a esquerda e a direita, que são as colunas de Avraham, que é Vav Rei. Veja, Vav Rei é a coluna direita de Avraham, e Itzahak, que é Yud Rei. Por isso diz que Yaakov, né, e eis que Hashem estava acima dele. Bereshit 28:13. Isso não foi mencionado em relação a Abraão e Isaac, porque Yaakov é o aspecto de Tiferet, que é tudo. Inclusive, já que a coluna central, quando chamada pelo nome Yaakov, ele inclui o atributo de Abraham, Vav Rei. Veja, Vav Rei é os 248 preceitos positivos, como a gente acabou de ver aqui no nosso slide, veja. Então, Vav Rei, não é? Vão ser, ó, os 248 aspectos positivos. E aqui segue-se, então, dentro desse segredo da Torá, não é? Essa explicação de que esses preceitos, eles não são somente preceitos de uma questão física, mas muito mais dos níveis da alma. Mais tarde, quando foi chamado de Israel, ele foi elevado através do Yud, Vav e Dalet. Veja,
Yud Vav Dalet, não é? É o próprio Yud escrito por extenso. Rei Aleph Vav Aleph Vav. Rei Aleph. O segredo do Yud Rei Vav Rei totalmente escrito com Aleph. Então a gente pega ali, escreve tudo com Aleph, o tetragrama sagrado que cria todas as coisas, né? E a gente vai ter então aquele nome que a gente sempre fala, né? Do nome, não é? De 45, que é esse aqui, ó, o nome do Eterno deletreado. Veja, Iud, que é a primeira letra escrita por extenso, e aí eu vou ter Yud 10, Vav 6 e mais o Dalet 4, eu tenho 20 aqui. O resto segue tudo descrito com a letra Aleph. Veja que bonito. Então, olha, tudo aqui agora é descrito com a letra Aleph, tá vendo? E essa letra Aleph, ela vai então fazer uma nova gematria. O que é uma gematria? É um nível espiritual. É um nível espiritual, veja. Yud Ra Vav Ra. E aí, então, somos 20 mais 6, mais 13, mais 6, que vai dar exatamente 45. E 45 é o nome Adam. 45 também é 9. E 9 é a primeira letra da Torá, a letra central e a última letra, Emet, verdade. Só tu és a verdade. A sua essência, inexplicavelmente, criou todas as coisas. A minha compreensão disso só pode se dar no nível espiritual. Eu vou estar procurando explicações para Deus, como que eu vou explicar Deus a partir do meu nível, eu não consigo. Então eu devo sentir Deus. Deus tem que ser uma realidade além de uma coisa escrita num papel. Veja, todas as letras escuras da Torá estão para mostrar a parte branca. Se eu não chego na parte branca, eu não posso falar quem é Deus. E às vezes a gente se admira porque as pessoas chegam para a gente e perguntam: Moré, Deus existe? Uau! Uau! Deus existe? E eu não sei. Para mim, ele existe. Não porque eu acho que ele existe. Ele existe porque eu tenho plena certeza que ele existe. As pessoas que estão totalmente desimbuídas da força divina na sua totalidade, porque tudo tem força divina. Quando estão no Guerrinon, eles sabem que Deus existe. Talvez eles saibam que Deus existe porque eles não sentem mais Deus. Tudo é um grande vazio. Desastre total. Imagina saber que Deus existe pela ausência de Deus. Já parou para pensar isso? Mas isso acontece. Aconteceu com os filhos de Cora. Terlim, 47, 40, alguma coisa. Deixa minha alma ser por ti. Como a corça anseia pela água, divindade, Shekhinah. Eles falam que não tem mais jeito. Eu falo assim, você está ferrado. Falam que eu vou ser destruído. Mas eu confio em ti. E ali eles vão descrevendo todas as sensações daqueles que não sentem mais a presença da Shekhinah. De verdade, eles levaram um carete. Sabe o que é isso? Um carete? Ser desligado da presença divina. Não acreditar mais em Deus. Mas eles já tinham sentido a presença de Deus. E aí eles demoraram 38 longos anos. Gente, a gente deve... Aí a gente entra naquele papo de Cabalá, que as pessoas brincam com a Cabala, brincam com os cabalistas. Com quem eles brincaram? Com Moshe. Eles estavam com um grande cabalista, que era Cora, nesse nível mais peixe da Torá. E foram contra Moshe. Os filhos de Cora também foram, só que chegou no último momento e falou: não, não, daqui para eu não vou não, porque deu algum medo, alguma coisa, eu não vou não.
Mas eles foram até ali o enfrentamento, mas voltaram atrás, ou participaram da Lashon Hará e voltaram atrás, contra o Zorra, contra a Cabala, e aí voltaram atrás. E aqueles níveis que eles criaram internamente afastou a Shekhinah. Talvez, ou com certeza, naqueles momentos eles já tinham perdido a Shekhinah. E aí agora eles tinham 38 anos de muita dor e sofrimento para construir de novo esses aspectos internos. Então, diz que nos Midrashim que todos os dias eles acordavam de madrugada para estudar a Torá, buscar com muita dor, e quando chegava o dia eles se enterravam. Depois eles levantavam de novo, até que depois de 38 anos, as tendas dos Coranitas surgem de novo no meio de Israel. Podem parecer simples palavras, podem parecer coisas tão pequenas e que talvez a gente não compreenda, mas isso é a maior verdade. Veja, é, aqui é amor e temor, não é? Então veja, esses preceitos que têm que ser muito bem entendidos estão dentro desse nome com gematria 45, que é deletreado com o nome Aleph, que é para ser meditado. Então, veja, Aleph aparece na expressão que Israel foi pensado para ser criado, porque o pensamento da palavra Merashvá consiste nas letras Rashav e Ma. Ele pensou em Men-Rei. Men-Rei, não é? Que é 45, refere-se a Yud Rei Vav Rei, totalmente grafado com Aleph. E que o santo nome, né, é por causa de Jacob, que é chamado de Israel. Está escrito, então Elohim criou o homem à sua imagem, Bereshit 1, 27, e a semelhança do seu mestre. Lá vai estar a palavra Elohim. Né? Elohim porque aqui ele descobre, né, a gente fala Elohim, mas se fala Eloquim. Veja, Eloquim et Hadabam Betzamor. E aí continua aqui, Bedikuná da Maria. Da Maria. Ou, perdão, deixa eu ver mais de perto, de Maria. Então, aqui é incrível. Vamos continuar aqui para a gente não atropelar, não é? Então, os filhos e longevidade e o sustento atraído apenas para os seres inferiores através do aspecto da coluna central, sobre o que está escrito. Israel é meu filho, meu primogênito. O que é Israel? É meu filho, meu primogênito? Shemot 4, 22. Esta é a árvore da vida. A árvore da vida é a Torá. E a Torá é Zerampim. E Zerampim completo é o nosso Deus. Níveis de divindade. É para a Shekhinah que habita apenas entre os seres inferiores. Os filhos de Israel abaixo são considerados sua vida, a vida da Shekhinah. A Torá é o seu sustento e a oração uma oferenda. Veja, a oração não é buscar algo para si, é oferecer. Oferenda é oferecer. Que oferece para a Shekhinah uma união com Zerampim, é oferecer essa ligação. É você criar ou pedir a Deus que através da Shekhinah essas conexões espirituais podem ser feitas. Durante o exílio, diz que a Shekhinah disse ao seu marido Zerampim, dê-me filhos, ou então eu morrerei. O que acontece aqui? Dê-me forças espirituais, dê-me ligações, faça crescer novos seres dentro de mim, espirituais de bondade, novas ligações espirituais, que eu me torne uma melhor pessoa, que eu pare, pelo amor de Deus, de colocar sentimentos negativos. E se eles estão ali, que eu tente entender que é
para que eu possa entender que dentro de mim existem essas coisas e que eu devo agora começar vagarosamente e intensamente, como os filhos de Cora, uma caminhada espiritual, às vezes com muita dor. Todos os ciclos, fim de ciclos, começos e recomeços, às vezes feito com alegria, às vezes feito com dor. É o necessário de Deus para a minha vida, para que eu possa realmente entender, para que eu realmente possa construir uma reza que continua aqui. A Sheriná é uma oferta para o santo bendito seja ele, que recebe com o braço direito e esquerdo, e com o corpo seu acasalamento. Com ele é realizado pelo justo, que é Yesod, que é chamado de um sinal, e este sinal do tefilim, do Shabat e das festas. Assim, quando a reza, que é a Sheriná, acende a Zerampim, que deve unir-se a ele com todas as 10 sefirotes, porque não pode haver santidade com menos de 10. Isso significa que eu tenho que cuidar de todas as minhas sefirotes. E também um grupo de cabala tem que ter também 10 pessoas que estão tentando, pelo menos, consertar essas sefirotes. Não dá para ficar repetindo o erro. Não tem tempo para bobagem. Não tem tempo, desculpa, para mimimi. Não dá mais tempo. É hora de realmente lutar, é hora de levantar a cabeça, não é hora de perguntar o porquê, mas é para quê? O que que eu devo mudar? O que está fazendo isso acontecer da minha vida? E pegar o mal e transformar em bem. Não através daquilo que eu acho que é certo, mas consertar aquilo que está errado. Não é falar, poxa, estou levando pancada para todo lado, tô ali com sparring, que é um shadinho, um demônio, estou em cima de um treinamento de boxe. Não estou sabendo me defender. Treine por dentro. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Aprenda a aprender. Aprenda quando um mestre, vocês que são mestres também, quando falar com seu aluno, que ele tem que ser obediente àquilo que você falou. Não adianta você aconselhar os seus alunos se eles não seguem aquilo que você falou. Em primeiro aspecto, eles não te respeitam e te tratam como qualquer conselheiro sem Torá. Ou talvez eles estejam tentando te manipular, pensando que você, que é mestre, não é? Vai ser enganado. Mas não vai. Isso significa que você não é que você não vai amar a pessoa, mas esse próprio erro dentro daquele aluno ou daquela aluna, ele vai sentenciá-lo a dores que ele nem vai imaginar. Foi o que aconteceu com Cora e os seus filhos, quando for nesse primeiro nível da Torá, e foram contra Moshe. Você acha que se eles imaginassem que iam perder aquela guerra, eles iam iluminar os seus incensários? Iam acender? Você acha que os filhos de Cora, que eram filhos, veja, a ligação de um pai com um filho, dentro da Kabbalah e da Torá, não é essa ligação que nós temos na nossa sociedade. O filho, ele seguia tudo que o pai lhe ensinava. Às vezes vivia a vida toda sobre o aspecto da autoridade do seu pai, que era o seu mestre, que ensinava a Torá e passava para ele a Sheriná. A Sheriná, ela é passada do mestre para o aluno. Moré, aí você já está de brincadeira. Não, isso é Torá. Moshe, divida o espírito que está sobre ti. Não foi isso que está escrito lá? Sobre os 70, lá no acampamento.
Aí as pessoas não ficaram muito satisfeitas, porque tinha mais dois que tinham recebido também. Mas é assim que funciona. O seu mestre de Kabbalah, de Torá, vai passar a Shekhinah. A Shekhinah é a oração é a ligação das almas, é escutar, é entender, é respeitar como um verdadeiro pai. Porque nós temos coisas, essa questão do pai que está se falando aqui, era uma coisa proeminente que não existe mais hoje na nossa sociedade. Pode até existir, eu não sei. Mas geralmente as pessoas não seguem a Torá. Quando os filhos iam atrás dos seus pais se aconselhar, eles não estavam buscando o ego do pai, daquilo que ele acha que é certo ou errado. Porque nós sabemos que o que nós achamos não tem nada a ver com a Torá. O que nós aprendemos da Torá é o que tem a ver com a Torá. Então, quando eles iam buscar os seus pais, ou viviam ali com seus pais, eles sabiam esses segredos porque entendiam dos seus pais. Quantas vezes os rabinos do próprio Zohar, quando viam o Shimon Bar Yochai, olha, eles ficavam assim, era tipo assim, poxa, eu estudei a Torá minha vida toda, não sabia disso agora. A tua alma está revelando para a nossa alma isso. Uau! Eu ia passar a vida toda lendo essa Torá, ia passar a vida toda estudando e nunca ia compreender isso, não tinha como. E aí eles chamavam ele de, né, a Santa Luz, o Santo Rabino. Olha, e aí a gente pode parar para pensar, pô, mulher, mas caramba, é isso? Imagine a quantidade de seres humanos que tem aí no mundo que estão perdendo a vida com bobagens, religiões, e diga-se de passagem, sem extrair o segredo certo da Torá, porque não tem um mestre, porque rotularam. Olha, às vezes a gente vê até uma vez aqui, teve uma discussão de uma pessoa, o Jamil está meio sumido aí das aulas, não sei o que está acontecendo, e ele, né, ele foi lá, mandou um convite para alguém, aí o cara, com qual rabino você estuda? Quem é o seu rabino? Não é porque estava procurando titularidade. Titularidade. Nós, na titularidade, nossa é Moré. Moré é uma forma de Torá, ensinar Torá. Agora, eu poderia ter aqui um certificado de rabino, tem um monte de gente falsificando isso aí, e até empresas que estão fazendo isso aí, né? Quando eu falo empresa, é Bates, etc., e dá ali, ó, rabino. A pessoa lê ali rabino. E se não tem entendimento nem ensino de Torá, tem o quê? Não tem nada. Se não tem Zohar Kadosh, não tem nada. Se mistura o Zohar Kadosh com outras situações, também não tem nada. Então, quando eles encontraram o Shimon Bar Yochai, que tinha aprendido com Rabi Akiva, que foi uma alma imensa, agora eles tinham a verdadeira Torá, eles estavam compreendendo, estava se falando de mundos espirituais, explicando as regras, explicando essas profundidades. E aí continua aqui, ó, tem que ter 10 pessoas dispostas a seguir e a escutar o que o Moré fala. E aí o que acontece aqui? A pessoa mente, não expõe o seu problema. Ah, Moré, mas eu tenho, porque como que a gente vai criar um mapinha para você? Olha, como que eu vou entender a sua internalidade e falar, ó, vai aqui, vai ali, ou vocês que são Morés, vai entender a internalidade do seu aluno, se ele não falar a verdade. Ele está com sede, ele chega, não estou com sede, não quero água, não. Ele está com fome, ele fala, eu não quero comida. Como é que você vai dar água e comida para ele? Ele está sentindo dor de cabeça e aí ele chega para você, não estou fazendo isso. Ele está mentindo e fala que não está mentindo. E aí
Ele acha que enganou o Moré, mas não enganou, porque a verdade vai chegar, pode ter certeza. Ou na abertura da Torá, ou informações que vão vir através de outros. E o Eterno, ele não vai deixar os seus servos enganados. E às vezes a gente pode até ser enganado por um período, né? Mas depois o Eterno ele vai tratar diretamente com o indivíduo, porque a própria questão interna dele não vai poder ser tratada, e aí você também não vai poder ajudá-lo, e não vai ser culpa sua, não é? Continua aqui. Então, a própria santidade, sua bênção e unidade, por isso, quando uma pessoa deseja que a sua oração suba, ela deve elevá-la com todas as vogais, ou seja, as vogais da marca da cantilação e os pontos. Porque as letras são os cavalos, as vogais, os sinais maçoréticos são os cavaleiros, e a cantilação marca as armas. Se a serpente, que é o lado negativo, planeja interromper a oração, deve se preparar um estilingue contra ela, e o segredo, por causa da sua emissão, está em buscar o Criador. Né? O shofar rolé, né? Deixa eu ler aqui, na verdade é o shofar roller, né? Que está falando aqui, são sinais maçoréticos, na verdade, de entonação, de cantilação, a gente vai chegar lá. Agora, perceba, vamos lá, são as letras, são os maçoretas, os maçoréticos, e são os segredos da cantilação. Existem muitos segredos aqui. Se você está rezando, é proibido pela Torá qualquer pessoa passar do seu lado a 5 metros, atrás de você 5 metros, ou fazer barulho onde você está. Por quê? Ela está interrompendo a Shekhinah e a sua conexão com a Shekhinah. Isso é sério demais. Muitas vezes a gente está cantando uma música, um terrilim hebraico, etc., ou fazendo uma reza, e a pessoa chama a atenção da gente. Lembrei disso aqui, e não deixou você terminar a canção. Quem foi? Está aqui, ó. Veja aqui. Foi o Satã, o serpente, planeja interromper a reza. Você está ali rezando, você não desliga o celular, não desliga nada. Aí está ali, Baruch atah Adonai, trim, tocou o celular. Alguém mandou uma mensagem durante o shiur. Quem foi? A pessoa mandou com boa intenção, talvez um bom dia, talvez uma informação, interrompeu. Satã. Mas, Moré, essa ele interrompe. Porque a ideia é ele não deixar você compreender as letras hebraicas, nem os sinais maçoréticos, para não produzir os sons certos, ou as ligações internas. E se as pessoas não conhecem nem as letras, e não conhecem nem os sinais maçoréticos, ainda mais os sinais de cantilações. Por isso é que quando se vai fazer rezas, deve-se saber o sinal de cantilação, na entonação. Veja, todo dia surgem novas músicas. E você vai para o mundo, tem lá as músicas do mundo, e aí uma semana um ano é berê, 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 depois é o funk não sei da onde, depois é a dancinha de não sei o quê, e todo ano tem que ter uma mudança. As músicas religiosas, a mesma coisa, exceto no judaísmo, que se mantém as mesmas rezas, porque não pode ficar se criando novas canções, novas cantilações. Os mundos espirituais eles já têm uma sonoridade, eles já têm uma forma de você rezar. Por isso é que se tem que ensinar e aprender o cantilação do caminho. Eu, infelizmente, não posso ensinar para você, porque eu não sou músico, como é que eu vou... eu posso ensinar a base, mas eu não posso falar as cantilações, eu não sou músico, posso passar alguns vídeos para vocês que gostam, são músicos, cantarem. Por isso que existe o Razan, que é um cantor
né? E muitas vezes a pessoa ouve aquelas músicas e são muito tradicionais. Ah, é chato. Poxa, eu não, veja, a alma da pessoa não conseguiu captar e aprender o que está sendo falado pelos sábios. Não aprendeu que as rezas têm que ser em hebraico. E se eu não souber, amor, vai treinando. Lê lá transliterado, sei lá, essa transliteração também tem que ter muito cuidado. Veja lá. Muito bem, vamos continuar aqui. Aí não, aí agora vai ter o estilingue. E esse estilingue a gente vai estudar amanhã. Muito bem. Veja, não é emocionalismo, mas também é o amor. Não é o arrependimento que os meus, né, o meu corpo vai gerar minhas dores, etc., que agora eu vou mudar, é mudar. Mudar. É como se você fosse fazer uma mudança de endereço. Você fica, eu quero mudar. Eu acho que um dia eu vou mudar. E aí você fica sofrendo porque você quer mudar, quer sair dali. Não, pega as tuas coisas, junta e muda. Muda, muda de verdade, para de bobagem. Não dá para mentir para Hashem. Todas as pessoas podem achar você ou eu uma pessoa maravilhosa, mas para Hashem nós somos quem somos. Por isso, eu aconselho para vocês, é um conselho de um Moré, mudem de verdade. E qual é a missão, Moré? Mudar. Seja amanhã melhor que hoje. Se não der para ser amanhã, seja daqui 1 hora. Se não der, amanhã. Se não puder, talvez um pouquinho melhor depois de amanhã. É lógico que todos os processos que te ancoram vão continuar e te bater até que você se liberte. Veja, daquelas 4 quipotes que a gente falou lá em cima. Se baseie no 248 mandamentos positivos, quais são eles? Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. A reza é um oferecimento, não é para pedir, é para oferecer. Oferecer ao Eterno uma elevação através das cantilações hebraicas. Entender isso demora um tempo. A gente estava, só para a gente poder aqui emendar, né? Então aqui vão ter, não os sinais maçoréticos, né? Aqui Versartá, aqui o Zarká, o Safá, que aqui eu não consigo ver aqui, e aí a gente tem isso como? Todo mundo que tem um Sefer, né? Esse Sefer, não Sefer, mas um Rumash, né? No início do Rumash vem lá os sinais de cantilações, tá vendo aqui? Então eu tenho, depois a gente, não posso nem prometer, BRINED não é uma promessa, né? Assim que a gente tiver disponibilidade, a gente vai estar entendendo, né? A gente já falou isso um pouquinho lá atrás. Então veja aqui, ó, aqui eu tenho pastar, né? Veja aqui esse sinalzinho, tá vendo que a gente poucas vezes nota ali na Torá, não é? E aí tem o Muná, tá vendo? O Muná é esse pontinho aqui, ó. Veja que não são os sinais maçoréticos, que são o quê? Vogais. São entonações, também servem como vírgulas, sempre vírgulas, pontos finais. E aí essas entonações são exatamente o que está sendo falado aqui na cantilação da Torá. Por isso que a Torá ela não é lida, ela é cantada. Quando você vai ler a Torá, as pessoas não vão chegar lá. Geralmente, a pessoa que está aprendendo vai ler, né? Às vezes muito mal, porque é natural, mas elas vão cantar. E aí elas vão ter que obedecer, ó, esse Pestá, Muná, Zarká. Veja aqui o sinalzinho, ó, Zarká, ó, é como um S deitado, tá vendo? E todos eles vão ter uma sonoridade. Às vezes você tem que esticar mais a voz,
às vezes você dá um mergulho e para, às vezes você tem que subir e descer, tá vendo? E assim são, veja, o segol. Esse segol aqui, ele já não é aquele segolzinho que fica embaixo da letra, mas em cima, tá vendo? Ó? Ele não tem nada a ver com sonoridade, mas ele tem a ver com entonação, veja. E aí, aqui, na verdade, é Muná Segol, tá vendo? Muná, perdão, gente, vamos repetir aqui para a gente não cometer erro. Ó. Aqui é o Pechat, Muná Zarká, tá vendo o que é esse? Muná Segol, tá vendo? E o Muná Segol, o Muná Ravi, tá vendo aqui? Esse triângulozinho que a gente vê muitas vezes na Torá. E aí continua aqui, ó, mais sinais maçoréticos, né? Marrefá, né? Se marrefá, pechatá. Aqui, veja, de novo o sinalzinho aqui, perdão, ó, aqui tá aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo uma setinha. Então, me rapar, pestar, tá vendo? Mais uma vez, ó, é o mesmo sinal aqui, está zarcar, zarcar, perdão, gente. Então, veja só, não é? Nossa querida, eu acho que ela é professora, já entrou em sala de aula. Então, veja só. Então, veja, cada um desses sinais aqui, ó, a gente vai aprendendo, tá vendo? O catom, o Zakif catom, o Zakif, aqui gadol, tá vendo? Aqui em cima, ó, tá aqui, ó, um traço, 2 pontos. E assim tem muitos sinais desses, né? Então, mererrar, tá vendo? Já, o tracinho já desceu aqui para baixo, ó. Então, mererrar, saferrar, não é? Já fechou, ó. Aqui já uma entonação aqui, ó, já fechou ao contrário. E é lógico que é necessário entender essas coisas, não é? Muito bem, essa é a nossa aula de hoje. A gente está tendo aqui um pouquinho de aula de rezas, de entonações, ainda que eu não saiba fazer entonações, né? Mas quem sabe, né, um dia, Alex, a gente não consegue fazer essas rezas corretamente, com as entonações certas, né? Quem sabe? Pois